Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã. Aqui falamos sobre vida com Deus, teologia, relacionamento conjugal, criação de filhos, educação cristã, filosofia cristã, todos esses temas, claro, com base nas Escrituras Sagradas. Nosso objetivo aqui é edificar a sua vida e a sua família na palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia abundante na presença do Senhor. O tema do nosso programa de hoje, eu vou conversar no nosso estudo sobre um assunto muito pertinente, a continuação do nosso episódio passado, do nosso programa, do último programa que nós fizemos. Nós vamos abordar um tema muito relevante sobre criação de filhos. Geralmente você está acostumado a ver a Andressa, minha esposa amada, falando sobre criação de filhos, inclusive segue lá o @AndressaEcoprime lá no Instagram, Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs, Andressa Ecoprime, tudo junto lá no Instagram para você aprender mais sobre criação de filhos. Mas a gente sempre conversa bastante sobre esse tema, nós lemos bons livros a respeito desse tema e também, obviamente, a palavra de Deus. E como casal, nós temos esse empenho diário na criação dos nossos filhos. Então, eu também vou tomar a liberdade de falar sobre esse assunto. É um dos assuntos que eu falo na minha rede social lá, o @GabrielCBO, lá no Instagram também me segue, para mais conteúdo sobre casamento, criação de filhos, relacionamento com Deus, família e todos os outros aspectos da vida cristã, tá bom? O tema do nosso programa de hoje é uma frase que eu gosto muito do Richard Bach, eu vou mencionar uma parte dela aqui, mas é: a disciplina negligenciada dos seus filhos pode ser a condenação deles. A disciplina negligenciada pode ser a condenação dos seus filhos. Grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração, porque hoje vai ser tremendo. Que você tenha um dia abundante na presença do Senhor. Dia abundante, lembra que é um dia em que você é útil nas mãos do seu possuidor. Você prega o evangelho, você conspira na pregação do evangelho, na evangelização de mais pessoas, você ora a Deus pedindo para que Deus te dê a oportunidade de, com ousadia, anunciar Jesus e a salvação para aqueles que não conhecem. É um dia em que você busca a presença do Senhor em oração, leitura da Bíblia, que você canta louvores de adoração ao nosso Deus. É um dia em que você faz o seu devocional, que é esse momento de leitura da Bíblia, oração, cânticos de adoração ao Senhor, individualmente. É um dia em que você também faz o seu culto familiar, que é o culto todos os dias ali na sua casa, aqueles 30 minutinhos bem investidos com os seus filhos, sua esposa. Se você não tem filhos ainda, faz só com sua esposa, basicamente. E é um momento que você tem um encontro com Deus ali coletivo, familiar. Um momento que você ora junto, que você canta louvores de adoração ao nosso Deus, que você lê a palavra de forma continuada junto com sua esposa e filhos, e explica essa palavra, aplica essa palavra nos seus corações e finaliza com a oração novamente. Então faz isso, tá bom? Dia abundante é um dia que você trabalha para a glória de Cristo, é um dia que você deu o seu melhor, é um dia que você realmente buscou os interesses do Senhor e também se dedicou no seu trabalho, você foi produtivo, você procurou estudar e aprendeu uma nova habilidade. Isso é dia abundante. Dia abundante não é dia perfeito, né? É dia que nós vivemos para a glória de Cristo. E esse é um dia que se aproxima, digamos assim, da perfeição. Quem sabe possamos colocar assim também: dia abundante é um dia que você serve a igreja, é um dia que você de repente vai para o ensaio do coral, é um dia que você também vai para o ensaio do grupo de louvor, então vai para aquela reunião de célula. É dia abundante. Dia abundante é na presença de Cristo, meu irmão. Então se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo Jesus e também caminhe em obediência. Em obediência. Deus, ele requer pouco de nós, ele quer o nosso coração, a nossa fidelidade, ele quer a nossa obediência, porque a palavra de Deus diz que aquele que ama ao Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos, é aquele que guarda os seus mandamentos será amado pelo Pai, e Jesus também o amará e se manifestará a ele, é o que diz a palavra do nosso Deus. Então vamos meditar nesse dia de forma profunda nas verdades bíblicas, amém? Fica comigo nesse programa. Estou muito esperançoso de que ele vai ser transformador para a sua casa e vai abençoar a sua família, gerações que virão a partir das decisões que você vai tomar no dia de hoje para a glória de Cristo. Que o Espírito Santo conduza tudo isso. Eu quero lembrar você de um recado muito importante e breve, que é o Casamento Abundante. Está chegando o evento que, se Deus permitir, vai ser o dia 1 da melhor fase do seu casamento. Dia 1 não só porque vai ser um start para uma mudança significativa no seu relacionamento conjugal. Eu sempre digo que o casamento abundante não é só para aqueles casais que estão em crise, que precisam de uma restauração completa, também é para esses, mas também é para aqueles casais que estão vivendo já um casamento muito bom. Só que precisam aperfeiçoar algumas áreas que de repente estão adormecidas, que tem aqueles pontos de melhoria, você está vivendo muito bem, seu cônjuge não reclama muito, sua esposa não reclama muito, de repente o seu marido não reclama muito, vocês estão vivendo um casamento gostoso, bom, frutífero, mas tem aquelas áreas que incomodam e que vocês precisam melhorar. Então, Casamento Abundante é esse evento presencial de um dia, comigo e com a Andressa,
vai acontecer lá na Ecoprime, a 5ª edição, já aconteceu lá em São Paulo, Alphaville, já aconteceu no hotel lá em Boa Viagem, agora a gente está fazendo lá na Ecoprime, voltando ali aos primórdios, o primeiro evento também foi lá na Ecoprime, e a gente gosta muito daquela estrutura. A Ecoprime é um ambiente verde, bonito, a escola Ecoprime fica lá no quilômetro 6 da Estrada de Aldeia, a escola é essa que nós somos diretores, e é 2,2 hectares, então tem bastante espaço para a gente poder se reunir ali naquele dia, desfrutar da presença do Senhor. Então, é um dia inteiro de imersão, de 8 da manhã até as 6h30 da noite, para, de fato, a transformação do seu casamento pela palavra. Não é Gabriel e Andressa que vão transformar o seu casamento, mas é a palavra de Deus e também, obviamente, a instrumentabilidade da palavra através de nós, né, a nossa instrumentalidade, sendo usado pelo Espírito Santo ali para convergir para o bem, as boas tomadas de decisão e as mudanças que o seu casamento precisa, sua família precisa. Deus requer realmente obediência, requer também ousadia para fazermos aquilo que Ele nos pediu. E muitas vezes o seu casamento não está ainda frutífero ou abundante como deveria estar, porque você ainda não se debruçou em conhecer a verdade de Deus voltada e aplicada para o seu relacionamento conjugal. Então, muitas vezes o que te falta realmente é o conhecimento, então é a ignorância. Você peca por ignorância, peca por não saber exatamente o que Deus quer, qual é o caminho de humildade no seu casamento. Então é muito, muito bom você estar sendo afiado, né? Ferro afia o ferro, né? A gente precisa realmente afiar o machado para poder cortar e ser mais produtivo em relação à árvore. Então é muito, muito importante que você invista no seu relacionamento conjugal. Eu, particularmente, invisto no casamento abundante, justamente porque o casamento abundante não tem fim lucrativo, então não tem fins de lucro. O objetivo não é a gente ganhar dinheiro com o casamento abundante, é transformar casais. E muitas vezes, para manter ali a estrutura do evento, com palco, com iluminação, eu pago do meu próprio bolso. No último evento a gente teve acho que umas 150 pessoas, foi bênção, tem bilheteria, né? Tem um custo de ingresso ali, não é gratuito, para justamente pagar ali minimamente um material, você vai receber um kit do aluno, um caderno, caneta, tudo, mas eu ainda chego junto. Então no último evento acho que eu tive, né, ainda um custo ali, um investimento de R$11 mil do meu bolso. Então eu sempre gosto de pensar que se fosse para eu gastar esse dinheiro todo ano, eu gastaria, porque eu sei que eu vou estar abençoando famílias e, sobretudo, a minha própria família, porque o meu casamento é edificado demais em realizar o casamento abundante, em ter que estudar, preparar as aulas ali, para a gente poder fazer um dia de imersão. Se você está achando que é muito, não é muito, acredite em mim. Eu queria 3 dias, mas ninguém tem coragem de me dar 3 dias ainda num evento presencial. Então, eu queria muito que fosse 3 dias. Aí, claro que o custo ia aumentar um pouquinho mais. A gente ia ter que alugar o som, alugar o palco por mais tempo. Mas, sinceramente, por enquanto um dia está sendo útil, está sendo bom, eu estou fazendo um dia e é bem dinâmico, você não vai ficar tão cansado, no final do dia você vai estar renovado pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito, se Deus assim permitir. Então o Casamento Abundante não tem fins lucrativos, você pode se inscrever lá no site www.casamentoabundante.com.br ou gabrielcbo.com.br/casamento-abundante. Um desses 2 sites, o mais fácil, claro, que é o casamentoabundante.com.br. Vai lá, garante sua vaga, está no lote 1. Lote 1 significa que o preço está mais barato. É que nem passagem de avião, meu irmão, minha irmã. Vai chegando mais perto do evento, vai chegando mais perto do voo, o preço da passagem aumenta, né? Então não perde essa oportunidade, não deixa para depois, não deixa para semana que vem, pode ser que o preço já aumente semana que vem, não sei a data de corte, que vai subir para o lote 2, a gente vai até o lote 4, então esse ingresso vai até R$300, tá? Ele tá por 90, se eu não me engano, o casal, mas ele chega até uns 300 e pouco. Então me ajuda, tá bom? Se inscreve lá no Casamento Abundante e, de fato, né, invista no seu casamento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse privilégio de estarmos juntos, Pai, aqui no programa Família Inabalável, para glorificar o Teu nome, para aprender mais da Tua Palavra, para poder, então, sermos governados pelo Senhor. Ó Deus, queremos te amar acima de todas as coisas, todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E também, Senhor Deus, queremos consagrar e dizer, declarar, Senhor Deus, que a nossa casa, nosso lar, nossa família pertence ao Senhor Jesus. Nós queremos te dedicar a tudo, Pai. Então nos ajuda a termos atenção massiva nesse exato momento e também caderno e caneta na mão, preparados para tomar decisões e anotar algumas frases, Senhor Deus, que podem nos ajudar a tomar as decisões certas no nosso lar. Em nome de Jesus, edifica a nossa casa, Pai, porque se o Senhor não edificar, vai ser em vão que a gente vai vigiar, ou que a gente vai construir. Ó Deus, nós precisamos do Senhor edificando, vigiando e tomando, Senhor Deus, conta de tudo em nossa casa, Pai. Nos ajuda a caminhar no temor do Senhor. Em nome de Jesus choramos. Amém. Amém. Estamos de volta aqui para continuar o nosso estudo no programa Família Inabalável. Eu quero te dizer que não disciplinar os seus filhos é condená-los a uma vida de insubmissão, orgulho e um distanciamento do Senhor. O tema do nosso programa de hoje está baseado lá numa frase de Richard Bach, que eu vou ler para vocês depois, que diz basicamente que a disciplina negligenciada, a disciplina que você não aplica no seu filho com amor, a disciplina que você não aplica é de fato
pode ser a condenação do seu filho. A disciplina negligenciada pode ser a condenação do seu filho. Então, muito cuidado, muito cuidado. Um dos grandes erros da nossa cultura atual, dessa cultura moderna, é ensinar que as crianças devem fazer apenas o que se agrada. O que é que agrada a você, meu filho? O que é que você quer? Tem que respeitar a vontade da criança. Eu sei que nós precisamos pregar o respeito. Eu sei que é bonito esse discurso, né, de que você precisa respeitar as vontades. É um ser humano, individual, nas suas competências. Obviamente, isso tudo perpassa, né, pelo governo do amor mesmo. Mas Deus colocou você para gerenciar, para ser um mordomo de uma alma eterna, meu irmão, minha irmã. Não faça isso de acordo com seus próprios conceitos, de acordo com suas próprias elucubrações. Não faça isso ignorando a verdade profunda da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, em João 8,32, que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E essa verdade é Cristo. O conhecimento dessa verdade é Cristo e esse conhecimento não é relativizado. Eu quero que você pense nisso. Satanás é muito astuto, ele vai tentar relativizar tudo. Ele vai tentar dizer até mesmo que Cristo não existe, não é Senhor. Ele vai dizer que a palavra de Deus é um mero livro. Ele vai dizer que não existe manual para a criação dos seus filhos, e existe. Eu sei que não é receita de bolo, porque o ser humano é diferente e distinto. Seu filho tem marcas próprias, que nenhum outro ser humano talvez tenha, mas existe sim um manual. Embora não seja uma receita de bolo, é sim guiado pela verdade do Evangelho. Lembra sempre que a verdade é una. A mentira é múltipla, meu irmão, minha irmã. A mentira é múltipla. 2 mais 2 pode ser igual a 5 na mentira, pode ser igual a 10, pode ser igual a menos infinito, pode ser em fatorial de 2. Eu estou falando números complicados agora, pode ser igual a derivada de 2 ao quadrado, o que seja. Mas a verdade é sempre una. 2 mais 2 é igual a 4. Ponto. Ponto final. 2 mais 2 na matemática e em todas as realidades possíveis sempre vai ser igual a 4. Assim, a verdade de Deus. A verdade de Deus diz que o pai que ama o seu filho cedo o disciplina. Aquele pai que odeia o seu filho não disciplina. Você sabe que na palavra de Deus não existe nenhum versículo, nenhum único versículo que diga que você tem que amar os seus filhos. Você sabe disso, né? Ame os seus filhos. Não. O que existe é ame o seu próximo como a si mesmo. O que existe é ame o seu próximo como Jesus te amou. O que existe é ame os seus inimigos. Então é claro que por inferência nós entendemos que nós precisamos amar nossos filhos. Se eu preciso amar até os meus inimigos, né? Se eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, meu filho é meu próximo. É um dos próximos mais próximos, claro. Precisamos amar os nossos próximos. Precisamos amar os nossos filhos. Mas não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que você deve amar os seus filhos. Aquele frufruzinho, aquela doçurinha que a gente está acostumado a ver na nossa era, nessa era digital, dos podcasts, das psicologias humanistas que são narradas e faladas, que trazem um temor para o coração dos pais, né, dessa psicologia positiva, por exemplo, que não disciplina, não corrige fisicamente, por exemplo, que diz que vai traumatizar a criança, que diz que você não pode necessariamente violar. Olha que argumento lógico. A lógica nunca vai estar superior à palavra de Deus. A palavra de Deus é que governa sobre a lógica. Toda vez que a lógica for vituperar a palavra de Deus, a verdade das Escrituras, você negligencia, joga fora essa lógica e abraça a lógica da palavra. Alguns vão dizer, você não bate em animal, não pode bater em animal. Você não pode bater em idoso, você não pode bater em um adulto, porque vai bater na criança. Cuidado com esses argumentos lógicos. Ah, nossa, faz sentido. Eu arrasto uma multidão de pessoas sem autoridade. A autoridade vem de poder, meu irmão, minha irmã. E a autoridade é boa. A gente já teve até um episódio aqui falando sobre autoridade e submissão no casamento. Recomendo que você vá lá no Spotify, o gabrielcbo.podcast. Spotify é um streaming de música. E tem lá os episódios gravados do nosso programa Família Inabalável. Pelo menos os meus estão lá e eu tenho tido esforço agora a gente vai colocar hoje do pastor Bruno, o pastor Bruno Moraes, e também o de Andressa, ou no Primecast, que é o podcast que ela já tinha antigamente, então, que é muito rico, tem muitos episódios riquíssimos lá, ou no próprio Andressa Oliveira, Andressa EcoPrime, a gente está analisando aqui melhor para colocar os episódios dela também lá. Mas o fato é que a Andressa já tem centenas de episódios lá no Primecast, tá? Você pode pesquisar Primecast lá no Spotify. Mas deixa eu voltar aqui. A gente estava falando sobre essa realidade. Né? A palavra de Deus, ela é que governa sobre a lógica. A lógica da palavra de Deus é de que o pai que não disciplina o seu filho o aborrece, o odeia.
Porque Deus é um pai que ama e ele corrige e disciplina os seus filhos. Isso significa implicar, muitas vezes, como pai, como mãe, implicar dores e associar essas dores à desobediência, à rebeldia e aos pecados, aos erros. Gabriel, você está dizendo que então o meu filho, quando ele errar, é importante que ele compreenda que esse erro tem consequências. E às vezes essa consequência é dolorosa. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Porque o Estado, teoricamente, deveria. No Rio de Janeiro isso tem sido uma exceção, né? Também aqui em Recife tem sido difícil porque é uma das cidades mais violentas do Brasil. Mas a impunidade é a mãe de todos os males. De todos os males. Onde você acha que é mais fácil haver criminalidade e tráfico de drogas? Na Indonésia, onde o tráfico de drogas é punido com morte? Ou no Brasil, onde o tráfico de drogas muitas vezes é promovido? E aquele que é traficante, isso tem acontecido com vários relatos de policiais, inclusive, ele é preso e tão logo 2 semanas, 3 semanas, ele é solto para voltar para a sociedade. Porque como ele não roubou, não foi um crime hediondo, ele não matou, ele só está vendendo droga, então ele é solto. Lá na Indonésia, claro que vai ser muito mais difícil de ter traficante. Vai ter o corajoso, que vai inclusive cobrar muito mais caro, justamente porque existe um desestímulo, já que se ele for pego traficando drogas, ele vai morrer. Inclusive eu recomendo, se você for para a Indonésia ou para esses países, eu não sei se eu estou falando exatamente o certo, tem outro país também que tráfico de drogas é punido com morte, mas se você for para um desses países, cheque muito bem sua mala, né, para que ninguém coloque drogas na sua mala, e lá você tem que explicar que Rio Jordão não é Mar Vermelho. Cuidado com isso. Então veja, onde existe punição para o erro, existe um desestímulo ao erro. Vamos pensar num país muçulmano, não estou dizendo que é certo, isso aqui não estou entrando no mérito moral, ético da parada, né? Mas um país muçulmano onde roubar gera a consequência da pessoa perder a mão. É definitiva essa consequência, concorda comigo? Se eu roubar e for pego roubando, o ladrão, eu vou perder minha mão. E quando eu andar na rua sem a minha mão, não só tem a consequência de eu perder os movimentos daquele membro do meu corpo que é muito útil, obviamente, a mão é muito útil, seja a esquerda, seja a direita, a mais habilidosa ou a menos habilidosa, é muito útil. Eu também vou ser marcado por aquilo, ou seja, durante toda a minha vida, alguém vai ver na rua, quando eu estiver caminhando, que eu não tenho minha mão e aquilo pode significar diretamente que eu era um ladrão. Isso vai marcar a minha existência. Então existe, obviamente, um desestímulo ao roubo. Porque se o cara for pego, ele vai ter consequências. O Estado faz um pouco disso, não faz? Se você for pego roubando, matando alguém, você vai ter consequências. O Estado vai ter que frear, né, o seu ímpeto, digamos assim, de cometer erros. Por que você, como pai e mãe, não ensina para o seu filho desde cedo que existem consequências para o erro? Pegou uma caneta do coleguinha na escola, não tem consequência para isso? Você chamou e ele disse, não, isso aí saiu andando com rebeldia. Não tem consequência para isso? Num dia que for um policial mandar ele parar com a arma apontada para ele não vai parar? Você está entendendo o que eu quero dizer? Essa perversão dos nossos dias, que diz que o pai não deve corrigir o filho, que o pai não deve disciplinar o filho, é satânica e diabólica. Satânica e diabólica. Criança faz o que ela quer. Que conversa, rapaz. Você foi posto na vida do seu filho para ser autoridade em amor ao seu filho. É para livrar a criança da sua própria estultícia. Ou não é assim? Uma criança tem consequência do que é um abismo? Ela tem consequência, ela tem consciência do que é caminhar para um precipício? Você tem que avisá-la, você tem que exortá-la e às vezes você tem que freá-la. Não, vou segurar você, mas eu quero ir. Não. Uma criança que tem diabetes, necessariamente ela compreende que não pode comer um doce. Às vezes ela está com muita vontade de comer chocolate, e agora? Mas se ela comer, o grau de diabetes que ela tem é muito grave e ela pode morrer. E agora? Você não é o pai? Você vai ficar com pena? Não, eu fico com pena e dou o chocolate para ela. Para matar o seu filho? Não, claro que não. Você está ali para frear a estultícia do seu filho. É uma criança obesa. Gente, criança obesa, vamos entrar nesse mérito aqui? Assunto polêmico? Parece que é polêmico, mas não deveria ser. Criança obesa é culpa dos pais, ou dos avós. Mas no final dos pais, porque está deixando com o avô que está entupindo a criança de guloseima. Eu já vi casos assim. Crianças muito gordinhas, muito mesmo. Dificultando até a mobilidade da criança. A criança tem que correr, tem que brincar, tem que ser móvel. Tem que movimentar o corpo. Não só criança, né? Adulto também, mas criança faz isso por natureza. E a criança está lá parada, na frente da tela, na frente do computador,
comendo biscoito treloso, o pacote inteiro, não é 2, não é 3, é o pacote inteiro. Que é isso, gente? Amo biscoito treloso, não como mais porque faz mal para a saúde. Mas se tiver que comer, tem que comer. Um só, 2, 3 no máximo, né? Come o pacote inteiro e come outro. E come pão doce. E a avó e o pai estão dizendo assim, não, mas eu fico com pena, ele pede, ele chora. Meu amigo, que chore! Não pode! Que fique triste. E nem tem direito de ficar triste. Tem que dizer, meu filho, tem macarrão, tem arroz, tem feijão, você já almoçou, não tá com fome, mas eu quero muito, filho. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Papai tem que pedir perdão pra você. Vamos falar dessa realidade aqui, do pai de uma criança obesa? Porque você está gordinho por minha culpa. Eu permiti que você chegasse nesse nível. E agora, papai, tá aqui para te pedir perdão, porque eu errei. E nós vamos fazer um caminho inverso, um caminho que vai ser no começo doloroso, filho, mas eu preciso que você confie no papai. E aí no primeiro dia a criança até entendeu mais ou menos o que é que aquilo significa. Chegou na hora de comer o lanche, o biscoito, o bolo de chocolate recheado, gigante. E você disse não. Vai chorar, vai espernear. E você, filho, resiste mais um pouco. No segundo dia, chora de novo. E você, não, porque é pro bem dele. Eu não tô dizendo que criança não pode comer bolo de chocolate, né, gente? Nem biscoito, não é isso. Mas tem que comer com muita moderação. Talvez, eu não tô dizendo que agora você vai fazer uma dieta super radical com seu filho. Mas você vai ter que seguir uma orientação nutricional. E ser firme para dizer, não, filho, não vai. Agora é fruta, tá com fome? Vamos lá, vamos alimentar. Deus fez o docinho da fruta, que maravilha, não precisa nem de açúcar. No suco você adiciona açúcar, né? Mas na fruta não precisa. Come a melancia, come a manga, come a banana machucadinha ali, bota uma canelinha, bota um leite em pó, um pouquinho. Entenda o que eu quero dizer, meu irmão. Você tem que frear o seu filho da estutícia, porque se ele for entregue a si mesmo, a criança é isso, né? Entrega a si mesmo, ela perece. Como Deus é bom, né? Hebreus capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, porque o Senhor corrige, correção. Correção vem de lapidação, lapidação vem de talhar a pessoa. Você sabe aquela expressão se lascar? A ideia de lascar é tirar lascas. E o tirar lascas da madeira, digamos assim, como se você estivesse ferindo a madeira, mas para fazer uma obra de arte. O diamante, quando ele está sendo lapidado, ele está, de alguma forma ali, sendo chocado contra outro diamante, o ferro contra outro ferro. Então, no começo, talvez dói. Deus traz a correção, que muitas vezes vai doer, para o nosso bem, porque a quem ele ama. Quem ele ama, ele corrige. Mas a gente tem que imitar Deus, gente. Como é que a gente está aprendendo isso com podcasters, com psicólogos que não tem um passarinho para dar de beber? Não cria filho, o filho está tudo perdido. Tem gente que quer aprender sobre família com Karl Marx. Os filhos se suicidaram, gente. Ele entende o que sobre sociedade? É aquela pessoa jovem, ativista, com cabelo no sovaco, que diz assim, eu estou em conflito sobre a minha sexualidade, eu não sei o que eu sou, eu moro com meus pais, de favor, ainda com 30 anos de idade, 35, eu pego o dinheiro emprestado da mesada e eu quero te ensinar como é que você vai gerenciar os seus filhos, e eu quero te ensinar como é que é a vida, eu quero ensinar para as pessoas como é que a gente vai transformar a nação. Que é isso, gente? Quem é essa pessoa? É o Leonardo DiCaprio tentando ensinar você como criar seus filhos, pelo amor de Deus. O cara não tem um passarinho para dar de bebê. Toda vez que a namorada dele completa 30 anos, ele acaba com a namorada para começar com outra novinha. Esse cara vai ensinar sobre meio ambiente, sobre como você deve gerenciar os seus recursos ambientais. O cara que anda de jatinho para lá e para cá, que gasta muito dióxido de carbono, obviamente, e prejudica, entre aspas, a camada de ozônio. Eu quero que você entenda, tem gente hipócrita tentando cagar a regra para você. Desculpa a expressão. Olha para a palavra, moço. Você leu num livro de psicologia positiva que você não tem que disciplinar o seu filho, que ele não tem que ter associação de dor. A autoridade é boa, a autoridade vem de poder. Como é que eu sei que um policial ele tem poder para me dar voz de prisão? Porque ele tem uma arma na mão. Porque talvez ele tenha um cacetete. Porque se alguém vê um policial batendo em mim na rua, pelo menos antigamente, ninguém ia desconfiar de mim, não do policial. Se bem que existe sempre existiu policiais corruptos, né? Mas hoje em dia, às vezes, o cara já vai filmando, já pensando que o policial está fazendo alguma coisa errada. Mas geralmente ele tem poder. O juiz, por que eu não posso desacatar? Por que na audiência eu não posso falar o que eu quero? Por que eu não posso simplesmente levantar e ir lá pro juiz e jogar as coisas na mesa dele no chão? Porque ele pode me prender. Quando seu filho tiver adulto, quando ele estiver chateado, com raiva, aí hoje na infância ele pega o controle e joga no sofá. E você não repreende, você não corrige. Você não trata o coração. Que é isso, cara? Onde é que tá teu coração?
que você está fazendo? Porque papai disse para você desligar a TV, você joga assim? Não. Vamos gastar um tempo aqui com essa atitude. Vamos pedir perdão a Jesus, cara. Tem dor associada. Aí ele vai pegar, né, tá chateado com o chefe, vai pegar a coisa na mesa dele e vai jogar no chão. Vai ser demitido, cara. Que isso? O Senhor, Hebreus 12, 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita. A palavra, para quem tem dúvida de que lá em Provérbios a vara da correção não é disciplina física. Mentira. É sim. A mesma coisa de quem fala que o vinho de Jesus não tinha álcool. Conversa, que vinho tem álcool. Vinho é a uva fermentada no barril de carvalho, ou seja, em qualquer que seja outro barril, e depois de um tempo a molécula do vinho, daquele suco de uva fermentado, ele adquire álcool. Todas as bebidas são assim. Cerveja é levedura que quando fermenta vira álcool. O uísque, álcool. Entendeu não? Esses elementos levedados, ou seja, fermentados, transformam ali na molécula de álcool. Então tem álcool sim, tem teor alcoólico inclusive alto. Tem que ter cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve se embriagar com vinho, no qual há solução. Então se Paulo disse lá no primeiro século, perto de Jesus, que não podia se embriagar com vinho, no qual há solução, e embriaguez vem do álcool, como é que tem gente que diz que no tempo de Jesus não bebeu álcool? Bebeu sim. Bebeu nas festas, bebeu. A última vez que ele bebeu foi na Santa Ceia, que instituiu a Santa Ceia, e agora ele disse que só ia beber novamente o fruto da videira quando ele voltasse na segunda vinda. Eu fiz esse paralelo para você entender que tem gente que diz demais. A vara da correção é vara, é disciplina física, sim. Não é espancamento, pelo amor de Deus. Mas é a correção que dói, que faz seu filho refletir. Opa, tem dor associada aqui. Quando eu minto, tem dor. Ah, seu filho mente e não tem consequência, gente? Que isso? Quando ele estiver casado, estiver mentindo pro cônjuge, e o cônjuge descobrir tudo e acabar com o casamento, ele vai olhar para você e dizer: por que, papai, você não me corrigiu quando eu mentia? Por que você nunca me açoitou quando eu mentia? A palavra de Deus diz aqui, ó, em Hebreus, Deus açoita. E a gente, pelo amor de Deus, o que é açoite? Mas aqui um açoito no filho é pro bem. Açoita todo filho a quem recebe. Se Deus, como Pai, nos disciplina por amor, quem somos nós para poupar nossos filhos da correção necessária pro bem deles? Nunca a correção de um pai para um filho deve satisfazer sua própria ira. A correção de um pai num filho deve satisfazer a vontade de Deus. Deve apontar para o filho a vontade de Deus. Deve corrigir o seu filho para que ele se torne mais parecido com Cristo. Quando você for corrigir o seu filho, lembre não só de apontar o pecado dele, dizendo quão sério foi o que ele fez, como se você fosse um ser superior. Não, se rebaixa ao nível do seu filho para dizer: papai também erra, e é porque papai também erra e te ama, e Deus me colocou na sua vida que papai vai te corrigir agora. Mas papai também já foi corrigido por vovó, graças a Deus por isso. E ainda hoje papai é corrigido por Deus. É para isso que serve inclusive a disciplina eclesiástica na igreja, dos líderes espirituais que corrigem aqueles faltantes na igreja, né? Aqueles que estão pecando de forma mais severa na igreja. Devem ser corrigidos, disciplinados eclesiasticamente. Não fisicamente mais, mas o efeito moral, o efeito na consciência. Eu até penso que tem um ponto de corte, assim, tem uma certa idade que os filhos sofrem muito mais com a disciplina moral, a conversa dura, franca, do que com a dor física. Entendeu, não? Mas veja, a palavra de Deus aqui está dizendo claramente para o nosso bem. A disciplina, a correção, inclusive física, deve ter como pauta o coração do seu filho, trazê-lo de volta para Deus. Mostre para o seu filho o caminho da redenção, que é ir para a cruz de Cristo. Filho, vamos pedir perdão aqui para Jesus. Vamos para ele, filho, reconhecer o seu erro, o seu pecado. Saiba, papai também erra em outras coisas. O papai também errava nisso quando era pequeno, mas eu não estou estimulando você a continuar errando. Isso é sério, você tem que parar. Mas a gente precisa ir para a cruz agora, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender do seu pecado, filho. E receber o perdão de Jesus. Você foi perdoado, mas também tem consequência. Agora você vai ser corrigido no seu corpo. Ou na sua consciência, vai ser privado de alguma coisa. Eu não gosto muito da ideia do castigo, porque o castigo prolonga a disciplina, né? A criança fica de castigo por quanto tempo? Sem aquilo. Pode ser útil, em certa medida. Agora, eu dei o acesso ao celular para meu filho de 15 anos, ele não soube usar, né? Usou mal, fez alguma coisa, mentiu para o pai e para a mãe, retira o celular. Então ali é uma punição, um castigo por um tempo, até que você volte a entregar o celular na mão do seu filho. E ali você vai esticando a corda e puxando de volta. Ele não sabe usar? Puxa de volta. Estica a corda novamente depois de um tempo. E aí vai.
Mas a disciplina física é importante. A palavra de Deus diz aqui, ele açoita todo filho que ama e que recebe. Isso está fazendo o seu ouvido doer, meu filho, é porque você está desalinhado com as Escrituras e desalinhado com Deus. E você quer governar a sua casa melhor do que Deus governa. Presta atenção nisso. Esse é um dos grandes erros da nossa cultura. Criar uma geração que não sabe lidar com dificuldade, não sabe lidar com correção, não sabe amar quem corrige. A palavra de Deus diz que o tolo odeia quem o repreende, mas o sábio ama o seu repreensor. Ensine o seu filho a amar você e o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, o papai e a mamãe, quando corrige. Ao invés de ficar revoltado com a professora na escola que está corrigindo, você diz assim, filho, você tem que amar essa professora que está corrigindo você. Porque ela quer seu bem. Aí cria uma geração de filhos que não tem resiliência nenhuma, se revolta quando não recebe tudo na mão beijada, de mão beijada. A Bíblia nos ensina que adultos fazem o que precisam ser feitos e nós precisamos ensinar nossos filhos a serem responsáveis. A não apenas fazer o que dá prazer. Crianças que não aprendem isso se tornam adultos irresponsáveis, preguiçosos e frustrados. Você está destruindo a vida do seu filho, meu querido. Sabe por quê? Provérbios 13, versículo 4 diz, o preguiçoso deseja, ele tem desejo, mas ele não tem nada. A alma dos diligentes é que se farta. Ensine o seu filho sobre a responsabilidade. E o não cumprimento da responsabilidade. Gabriel, eu mando, mas meu filho não obedece. O que é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Oxente, você não tem mais poder que ele? Gabriel, meu filho de 4 anos, minha filha de 4 anos dá tapa na minha cara e tá tapa na cara de todo mundo. Você tá criando esse monstro. Ah, mas é só uma criança. É só uma criança, mas não tem que sair dando tapa na cara de ninguém, não. Eu sempre digo, a gente como diretor de escola, a gente lida com muitas situações e muitos pais no aconselhamento. Pensa comigo. Seu filho brigou na escola. Não, mas ele brigou, mas... Você vem defender seu filho. Calma, calma. Brigou. Vai sofrer as consequências. Brigou no sentido de deu tapa, deu murro, agressão física. Não, os dois vão... Quem participou vai sofrer as consequências. Não, mas meu filho não foi que começou... Calma, calma, calma. Vamos ensinar pro seu filho uma coisa? Briga de trânsito, 18 anos. Tem filho adolescente lá, né? Então, aluno ali, a gente tem até o 3º ano do médio, mas vamos pensar numa situação hipotética que é uma criança de 10 anos. Faltam 8 anos, meu amigo, para ele tirar a carteira, você dá um carro na mão desse garoto, o cara bateu errado, fez alguma coisa errada, ele vai descer para brigar, é morte. Briga de trânsito mata gente. Você quer seu filho com 18 anos morto? Porque brigou? Porque achou que a solução era realmente dar tapa na cara do sujeito? Calma. Bota ele para fazer kickbox, boxe, vai para ir pro esporte, alguma coisa assim, mas bater na rua não é solução não, gente. Aí vai brigar na rua, calma aí. Ainda sendo garoto, pode ser que o cara pegue uma pedra, alguma coisa... Meu irmão, sai de perto da briga. Eu sempre gosto daquele conselho quase do Sr. Miyagi, né? Que o cara chegou com a faca pra você, primeira coisa, e ele tá ensinando pessoas que lutam arte marcial, né? Então você luta arte marcial, você é faixa preta, corre. Não é lutar com quem tem a faca, quem tá doido. Corre, não tem jeito, aí você precisa saber o que usar, o que fazer. Né? Saber como lutar. Mas é quando não tem jeito. No ambiente de escola tem jeito. O cara tá me aperreando, ou então bateu em mim, vou procurar uma autoridade. Vou procurar uma professora, uma coordenadora, vou procurar meu pai, minha mãe, para ir no outro dia na escola para falar, mas não vou revidar. Inclusive Jesus ensinou isso pra gente, né? Jesus não saiu dando tapa na cara de ninguém. Com ira, ele pegou um anzol de cordas e derrubou as bancadas, os cambistas do templo. Mas não bateu na cara de ninguém. Porque ele nos ensinou que a lógica humana diz, bateu, vai levar. A piedade cristã diz assim, bateu, você entrega outra face. Pediu a túnica, você entrega a capa. Pediu emprestado, você acha que ele não vai pagar? Você empresta. Com cuidado, com carinho, mas empresta. Você pediu para andar, o cara pediu para andar 1 milha, você anda 2. A piedade é muito maior que a lógica humana. Muito maior. Você está entendendo, não? Então a gente tem que ensinar nossos filhos a serem responsáveis. Devemos ensinar isso desde pequenos. Não fez o que eu mandei. É desobediência, tem consequência, cara. A autoridade não é assim? O governo mandou pagar o imposto. Não pagou, tem multa. Não quero saber, tem multa. Ah, mas se eles descobrirem, quando descobrir? Porque é sempre assim, quando? Você vai ter que pagar a multa, meu velho. Tá entendendo, não? É a verdade do evangelho, amigo. Mostra pro seu filho que tem consequência. Chamei meu filho. Tem que ser uma vez só. Não é contar até 3. Na vez que ele não veio, tem consequência. E na próxima você já diz, quer a consequência de novo? Aquela consequência? Então vem cá. E vem com alegria. Porque eu mandei você vir aqui. Acabou.
Na terceira vez eu garanto que ele está vindo um pianinho. Por quê? Porque ele sentiu as consequências da desobediência. Agora, no dia que ele estiver correndo em direção a uma pista movimentada, cheia de carros, e você disser, vem aqui, para aí. E ele não está acostumado a parar. Ele está acostumado, na verdade, à rebeldia, a continuar o caminho dele, e é um caminho de destruição dessa vez. Você mandou ele parar, você gritou, você estava longe, não ia dar tempo, ele foi atropelado e morreu. Sabe de quem? Ou sobre quem o sangue dessa criança vai estar? Sobre suas mãos. Vamos repetir a frase, um trecho, é o tema do nosso programa de hoje, um trecho da frase de Richard Baxter, foi um dos puritanos e eu gosto muito dele. Você pode aprender muito com Richard Baxter, ele tem bons livros sobre criação de filhos, inclusive, mas era um pastor puritano, bênção, e ele diz, toda disciplina, cada disciplina negligenciada pode ser a condenação dos seus filhos. Vai negligenciar a disciplina? Seu filho está pedindo a disciplina, porque a criança pede limite, disciplina. O pai que não dá, quando a criança cresce, se aborrece. A criança diz, pai, por que você não me deu? Olha onde eu estou, olha na prisão, olha a consequência. Onde é que você acha que vem os traficantes, os roubadores? Estatísticas mostram, meu amigo. Foi feito um estudo lá nos Estados Unidos, muito interessante, e eu considero que é super razoável pensar que isso acontece em todo lugar do mundo, inclusive no Brasil. 90%, se eu não estou enganado, 90% da população carcerária, das pessoas presas, ou seja, que cometeram crimes, são de pessoas que não tiveram pais. O pai presente no lar, que disciplina, que corrige, que diz, não, cara, aqui não. Porque tem uma certa fase que a mulher tem uma dificuldade de botar moral, os filhos adolescentes fazendo besteira, é o pai que diz assim, aqui não, cara, não, vem pra cá. Não vai sair hoje não com os amigos, não. Então o pai tem que estar no lar. Nós, homens, precisamos ocupar nosso espaço. Estar presente na vida dos nossos filhos. Discipulando nossos filhos. Discipulando. Eu ouvi um glória a Deus aí desse lado. Tome essa decisão, meu irmão. Se você está frio em relação ao seu casamento, seja homem. Honre aquilo que Deus colocou no seu coração como homem. Volte-se com humildade para o seu casamento, volte com humildade para ocupar o seu lugar na casa. Não é aquele cara que está casado com a mulher de papel, que dorme na sala enquanto a mulher dorme no quarto para não abandonar o lar nos filhos. Não, é aquele cara que diz assim, eu vou ocupar o meu lugar do lado da minha esposa na cama, eu vou ser o marido agora piedoso, eu vou pedir perdão para minha esposa porque eu errei, porque eu fui orgulhoso, eu vou voltar a construir um casamento abundante para ser referência para meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos, ninguém vai cuidar deles por mim. Não é outro homem que vai colocar eles no colo, sou eu que vou colocar eles no colo. Mas para isso você tem que ser fiel à sua mãe, à mãe deles, né? Não dá para ser um bom pai se você não for um bom marido. Aprenda isso, viu? Não dá. Não dá para ser um pai piedoso se você não for um marido. Ame. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para os seus filhos, além de, obviamente, amar a Deus, é amar a mãe deles. E logo depois, obviamente, instruí-los nos caminhos do Senhor. Mas o seu exemplo arrasta, viu? Mais do que as suas palavras. Mas tem que ter os dois, tá? Tem gente que diz assim, se possível, pregue com palavras. Que conversa? Tem que pregar com palavras, sim. Hoje eu tô pistola, gente, de verdade. Tem que pregar com palavra e tem que pregar com exemplo, com a sua vida. A Bíblia nos chama, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança, meu amigo, desde cedo. Bebê. Pais que não ensinam seus filhos a serem responsáveis estão procurando de verdade, sarna para se coçar. Vai ser a tortura dos seus pais. O pai que não vai... Orgulho nenhum. Dores na alma. Porque uma coisa que faz a gente sofrer como pai é ver o filho se desviando da verdade, do caminho do Senhor, do padrão das Escrituras. Pais que não ensinam seus filhos a serem responsáveis estão preparando um caminho de fracasso para os filhos. Se pergunte. Se você concorda com essas verdades que eu estou dizendo aqui, se você minimamente concorda com a Bíblia, por que é que você não tem aplicado na sua casa? Porque seu filho faz o que quer. No culto, seu filho faz o que quer. Ah, não, mas porque o culto, Gabriel, é um ambiente chato, né? A gente tem que fazer um programa só sobre isso. É um ambiente chato, né? É um ambiente que é mais para os adultos. Depois, quando termina os louvores, é que ele vai pro cultinho dele. Aí sim. Não. Seu filho é uma das coisas mais importantes do culto, meu amigo. Inclusive, lá na igreja que está em aldeia, não tem nem culto infantil. Eu amo o departamento infantil, tem que acontecer, tem que ter departamento infantil, mas é na escola dominical. No culto a família fica presente, o pai lida com os conflitos do seu filho. Seu filho vai ser distraído, ele vai ficar realmente com reteté e você fica ali conversando com ele. Calma, silêncio, agora não fala, toma aqui, pega esse lápis, desenha o que o pastor está falando, ele falou agora sobre uma casa, ele falou sobre a igreja, ele falou de uma cruz, desenha, escreve se você já tem idade para escrever, escreve as palavras que o pastor está falando,
Vamos aqui, reverência. Uma das principais coisas que o seu filho pode aprender na igreja é reverência diante de quem ele está. E você não está ensinando isso para ele, porque você está esperando a hora do cultinho. Para com isso, velho. Seu filho leva brinquedo pro culto. Que é isso? Meus filhos amam os brinquedos, super-heróis, carrinhos, então as meninas gostam de bonequinhas, o cinto de pelúcia. Não levam pro culto, claro que não. Culto é lugar de reverência. Meu irmão, no máximo, criança tem até 8 anos, mais ou menos, você leva um lanchinho, que às vezes a fome bate, e ajuda ali na hora da pregação a dar aquela beliscada naquele biscoitinho, naquela uvinha, naquele amendoim, sem fazer barulho, claro, né? Você leva no tapoé. Mas assim, depois, lanchou, tá no meio da pregação ainda, pega o lápis e caneta, vai prestar atenção, vamos com reverência. Na hora de cantar, abre a boca, vamos cantar junto. Na hora de levantar, o pastor mandou levantar, seu filho fica sentado, que é isso, gente? Fica deitado, pegando no celular, que é isso? Diante de quem ele está? O que ele está aprendendo, meu irmão? Como é que você não aplica isso no celular? George Whitefield, um pregador bíblico, abençoador, já não está mais entre nós, está nos céus, na glória com Cristo, assim como Richard Baxter. Mas George Whitefield, ele disse assim, o maior erro que os pais podem cometer é amar tanto seus filhos a ponto de não corrigi-los. Esse amor não passa de um veneno disfarçado. Não é amor coisa nenhuma, é um veneno. Richard Baxter, finalmente, a frase que foi o trecho do tema do nosso programa de hoje. Pais, lembrem-se de que cada palavra branda, cada disciplina negligenciada pode ser a condenação de seus filhos. Não deixem que o falso amor os prive da correção que salva. Vou repetir. Não deixem que o falso amor prive os seus filhos da correção que salva. Vamos repetir essa frase aqui para você pegar bem. Richard Baxter disse assim, pais, lembrem-se de cada... Richard Baxter disse assim, presta atenção. Pais, lembrem-se de que cada palavra branda, mansinha demais, e obviamente você tem que ser manso, mas com humildade e firmeza. Mas vamos lá. Pais, lembrem-se de que cada palavra branda, cada disciplina que você negligenciou, cada disciplina negligenciada pode ser a condenação de seus filhos. Isso tem que espantar você. Não deixem que o falso amor, aquele que não corrige, aquele que não segue o amor bíblico de Deus, prive os seus filhos da correção que salva. Seu filho aprender que quando ele estiver correndo na direção, você disser, para, vem aqui agora. Se ele não entender que tem consequências, quando ele tiver para correr numa pista movimentada e você falar isso, ele vai andar na direção dos carros e vai morrer. Seu filho não entender que ele desobedecer pai e mãe, que ele não lavou os pratos, que você deu uma ordem simples, boa para a família dele, para o crescimento dele. Ele tinha que lavar os pratos e varrer a casa. Não fez, não teve consequência, entenda. Está ensinando para o seu filho, filho, pode continuar fazendo o que você está fazendo, negligenciando, deixando de ser responsável. É isso que você está ensinando para ele. Quando ele crescer e não for responsável no seu trabalho, for demitido, e o papai e a mamãe tiver que pagar as continhas dele com 30 anos de idade, morando em casa ainda, você está destruindo uma família futura. Um cara que podia ser produtivo com 20 aos 30, está casado, está com filhos, responsável, te dando netos que vão também ser bíblicos. É isso que Deus quer. Ele não quer que você tenha filhos para criá-los como se fossem filhos de papai e mamãe, não. É para casar, é para glorificar a Deus. Né? Evangelizando as nações, evangelizando e disciplinando seus filhos. Aí você quer criar o seu filho até os 30 anos para ficar dentro de casa. Que é isso, gente? Quando terminar o doutorado, você vai. Não aprendeu a responsabilidade. Não aprendeu sobre como criar filhos. Não aprendeu sobre como gerenciar uma casa. Vai ter conflitos com a esposa. Que isso? Vamos pensar no cenário pior. Aprendeu que não tem consequência nenhuma para os erros, para a desobediência. Não é responsável, não lava os pratos, não faz a tarefa. Fica no videogame, aí você bota a culpa agora no TDAH. Não vou nem entrar nessa seara agora, mas depois a gente vai entrar nesses programas aí. Vai entrar nesses problemas. O que é TDAH, o que é preguiça? Tem que ter uma linha tênue aí. Tem uma linha tênue, é perigoso discernir. Quanto seu filho pode melhorar e o quanto é limitação? O quanto ele pode ser mais diligente e o quanto é limitação cognitiva? Pensa nisso, cuidado com os diagnósticos por aí afora. Hoje em dia o cara respira diferente, TDAH. Que é isso? Show de laudos, show de diagnósticos para limitar pessoas. Porque todos nós somos pecadores. A nossa limitação já é essa. Tão pecador que eu quero botar a desculpa em alguma outra limitação cognitiva. Eu sei que existem limitações cognitivas, tá? Autismo, síndromes pesadas aí, talvez, que limitam um pouco, mas ainda assim a gente tem que tratar essas pessoas com mais síndromes pesadas.
como iguais, temos que estimulá-los no crescimento cognitivo, no avanço. Não é vitimizando que você vai conseguir prosperar nada. Antigamente uma criança tinha síndrome de Down, a família escondia em casa. Hoje em dia a pessoa que tem síndrome de Down, você forma, você bota no esporte, você coloca para estudar, você estimula no crescimento. A criança pode ser super inteligente, desenvolver, pode ser um adulto responsável, que casa, que mora sozinho. Eu já vi casos acontecerem assim. Casos que tem graus, né? Tem graus, mas mesmo assim, você estimulou, você deu um certo estímulo, responsabilidade. Não vitimismo, é isso. Agora vamos pensar num grau pior ainda. A criança aprendeu que não tem consequência nenhuma para suas irresponsabilidades, para seus erros, para suas petulâncias e rebeldias, chegou na fase adulta, cometeu alguns crimes, sei lá, peculato, ou então fraudes digitais, vai ser preso. Quando ele estiver preso, ele vai olhar para você e vai dizer: pai, mãe, por que vocês não me corrigiram quando eu era criança? Por que vocês não me ensinaram o caminho da correção, o caminho correto, para eu associar com dores aquilo que eu faria de errado? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda. Sermos pais que aplicam essa palavra aos nossos filhos, porque amamos nossos filhos e queremos cedo discipliná-los por louvor da tua glória. Nos ajuda a formar homens e mulheres para, de fato, conhecerem, crer e servir a Deus em todos os âmbitos da sua vida. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Inclusive, essa é a missão da Ecoprime, formar homens e mulheres para conhecerem, crerem e servirem a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes. A missão da nossa escola, bilíngue e cristã, de educação infantil, a partir de 1 ano de idade, até o ensino médio, 3º ano do médio, é formar homens e mulheres para conhecer, crer e servirem a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes, aonde Deus os enviar. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente, que você possa, encontrar esse episódio gravado lá no Spotify, Gabriel/podcast, e possa compartilhar esse episódio com mais pessoas, tá bom? Eu vou subir esse episódio em breve lá pro podcast Gabriel CBO, que fica lá no Spotify, tá? Vai também no canal do YouTube, esse episódio vai estar gravado lá. Me segue lá, se inscreve no canal do YouTube, recomenda o nosso canal, tem muito vídeo, tem muita palestra legal sobre casamento, filhos, enfim, devocional com Deus. E também eu vou te pedir para seguir a gente nas redes sociais. Domingo, agora o próximo, eu quero te ver lá na Igreja Cristã em Aldeia, tá? 10 horas da manhã e também na Igreja Cristã em Recife, 5 horas da tarde. Segue os Instagrams, @Igreja Cristã em Aldeia, Igreja Cristã em Recife. Se você quer mais informações sobre a Ecoprime, nossa escola de educação infantil até o ensino médio, segue lá o @escola Ecoprime, lembra que a Ecoprime tem 2 Cs. Segue também o @Real Bruno Moraes, nosso pastor Bruno, toda quinta-feira está com vocês aqui. E também o @ da minha amada, digníssima Andressa Ecoprime. Andressa com 2 S's, Ecoprime com 2 C's. Cheiro no seu coração. Até o próximo programa. Valeu.